Você que é fã de desenhos, animações, sejam elas da Disney, da DreamWorks, eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já assistiu pelo menos um dos filmes do Shrek, mano. O ogro verde mais famoso deste mundo. E hoje, como o título já diz, vamos conhecer a história não contada de Shrek. Eu estou muito curioso, não é um iceberg, mas é uma história não contada. Então provavelmente ele vai falar de algumas curiosidades, algumas coisas interessantes aqui pra gente, tá bom? É isso, não se esqueçam que o link do conteúdo original está aqui embaixo na descrição, assim como o link para você se tornar membro deste canal e manter as nossas produções rolando todos os dias e as nossas lives de segunda a sexta-feira. Só o apoio de vocês faz esse canal sobreviver. Belezinha? Lembrando que se você é membro a partir de R$ 7,99 tem uma playlist com mais de 100 vídeos exclusivos para vocês, membros. Belezinha? Vambora, pessoal, sem perder muito tempo, 3, 2, 1. Com certeza você conhece a história desse personagem aqui. Um ogro que, para resgatar a paz do seu pântano, se une a um burro falante e inicia uma jornada para salvar uma princesa. Sabe um fato curioso do Shrek? O Shrek, eu lembro quando eu fui assistir no cinema. Eu assisti o Shrek 1 e o Shrek 2 no cinema e foram experiências memoráveis, mano. Tanto o Shrek 1 quanto o 2 eu fui assistir com a minha avó. Não foi nem com os meus pais, foi com a minha avó. E eu lembro até hoje aonde eu assisti. O 2 ainda existe, o cinema, que é um cinema de shopping. Mas o Shrek 1 eu fui assistir no cinema da cidade. Eu não sei se ainda existem em muitos lugares, isso talvez em mais cidades do interior. Mas na época que ele saiu, isso era 2000 e alguma coisa? 2004, 2005? Ele saiu e a gente foi assistir num dos cinemas que tinham na cidade, não era dentro de um shopping. Muito louco, né? Que hoje quase não existe isso. Shrek, você fez isso? Só que esqueceram de te contar que na verdade ele não era um ogro, mas sim um cara extremamente feio. Como assim? O Shrek não é um ogro? É tipo Sonic o Ouriço, Shrek ogro. Não tô entendendo. Ele não era um ogro no projeto original ou ele não era um ogro de verdade? E que ele não saiu do seu lar porque ele quis, mas sim porque foi expulso pelos seus próprios pais, que o consideravam um filho preguiçoso e queriam que ele saísse logo de casa para viver as suas próprias aventuras. Tá, então ele tá falando que Shrek é uma adaptação de algum livro, de alguma obra, e que nessa adaptação rolaram essas coisas. O Shrek não era um ogro, era só um cara muito feio, e que ele não foi expulso do pântano pelas tretas que rolaram no Shrek 1, e sim pelos próprios pais que chutaram o traseiro dele, porque ele era uma pessoa que não queria trabalhar, fazer nada da vida. É isso. Aventuras essas que ele conseguiu superar devido aos seus olhos de raio laser e o sopro de fogo que saía da sua boca. Os seus superpoderes especiais que o ajudaram a matar um dragão e libertar uma princesa. O Shrek é o Superman, mano? Que isso? Que não tinha essa aparência horrível por causa de uma maldição, mas sim porque sempre foi muito feia mesmo. Então a Fiona original, ela era muito feia, só isso, ela não era uma ogra, ok. Pois é, pelo jeito você não conhece de verdade a história completa de Shrek. Não mesmo, eu não fazia ideia dessas coisas. Que é isso? É nojento. Ah, isso não foi nada legal. Ele é só um burro, cara. Quê? Bom, pessoal, esqueçam o pântano, os personagens de contos de fadas, os reinos fantásticos e tudo aquilo que o filme clássico dos anos 2000 mostrou pra vocês. O verdadeiro Shrek não tem nada a ver com isso. Pra falar a verdade, o personagem original, que levemente inspirou a versão do desenho, era muito mais bizarro e perturbador do que o Shrek que nós conhecemos. Pô, mas isso era óbvio, se eles fizessem qualquer coisa minimamente parecida com o que ele falou que de verdade o Shrek era, simplesmente as crianças iam sair do cinema chorando, mano. Iam sair pedindo arrego pros pais, velho. Eu acho que é completamente entendível que a DreamWorks, que foi a empresa que fez, tenha sido obrigada a fazer as adaptações, né? Para que a animação seja de fato infantil, né? Criado no começo dos anos 90, como um livro ilustrado com um teor mais filosófico para as crianças, o Shrek original não era um ogro rabugento que vivia no pântano, mas sim uma criatura muito feia que vivia em um buraco com a sua mãe e o seu pai. Cara, essas ilustrações do Shrek são bem enfadonhas também, né, mano?
Venhamos e convenhamos que o desenho do cara não ajudava o Shrek a ficar bonito também, né? E já na primeira imagem do livro, dá pra gente notar que teríamos pela frente uma história um tanto diferente. Reparem que quando seus pais o chutam para fora de casa, tanto o seu rosto quanto o dos seus próprios pais estão felizes. E esse tom aí, de felicidade meio psicótica, que causa essa sensação de desconforto pra gente, vai ser algo que irá se repetir até a última página do livro. Então não é à toa que a história teve que ser muito alterada pra versão que chegou nos cinemas. Não, pra começo de conversa, por que pegaram essa história então? Por que só não inventaram um outro nome? Não inventaram o Miguelito Verde lá, mano? Cara, isso não faz sentido, eles pegaram uma história tão diferente e terem que adaptar tanta coisa, Pra né? ter uma ideia, a DreamWorks, que é o estúdio de animação que fez a adaptação do livro pro filme, suou bastante pra conseguir adaptar a história. Nos esboços originais, podemos ver algumas versões rejeitadas de roteiro, onde o Shrek ainda moraria com seus pais num lixão perto de uma cidade, e outras em que ele seria um adolescente que guardaria peixes mortos no seu quarto. Já quanto à aparência, houveram versões em que o Shrek se parecia mais com um humano, outras que se parecia mais com a versão original dos livros. Olha, eu gosto dessa versão mais ou menos. Eu gosto dessa versão do meio que lembra os livros. Mais do que a primeira versão, inclusive, que lembra um humano meio estranho, com escama. Eu gostei dessa versão do meio. Óbvio que não é muito family friendly, né? Você teria pesadelos com esse Shrek. Mas eu acho que poderia ser o... Sabe o que a DreamWorks deveria ter feito? Deveria ter colocado esse Shrek como um primo do interior, tá ligado? Como referência em algum outro Shrek, seria interessante, né? Até chegar na que conhecemos hoje. Ou seja, foi um processo longo de adaptação. E hoje a gente vai entender o porquê disso. Afinal, qual era o grande problema com o livro original para sua história precisar ser tão alterada? Será que ele é realmente tão bizarro quanto parece? E o mais importante, será que o Shrek do livro também faz o urro? Faz o urro. A gente vai tentar descobrir. Sabe o que é o mais engraçado? Eu não manjo qual é o meme do faz urro, porque eu assisti o Shrek 1 e 2, depois eu não me animei mais pra assistir os outros. Eu assisti o Gato de Botas, que eu assisti no cinema. Inclusive o Gato de Botas vai ganhar um filme novo esse ano ainda, né? Não sei se vocês estão A sabendo. partir de agora. Faz o urro. Ó, o cara fez até uma intro personalizada. Para entender a história por trás da versão original do Shrek, nós temos que voltar lá pro ano de 1991, pro exato momento em que esse cara aqui, o cineasta norte-americano Steven Spielberg, se depara com um estranho livro infantil numa livraria. Livro esse que já na primeira folheada lhe impressiona bastante, ao ponto dele já imaginar que a sua história daria um excelente roteiro para um filme. Que isso? Cara, esse livro todo degenerado, o Steven Spielberg pegou o livro e gostou. Só que agora, pra gente poder falar sobre esse livro em específico, nós teremos que voltar um pouquinho mais no tempo, pra conhecer a história por trás desse cara aqui. O William Steig, um dos que nomes fez mais o Shrek importantes quando falamos sobre cartoons americanos. Nascido no começo do século XX, ainda jovem, o nosso ilustrador teve que desistir do seu sonho de se mudar para Havaí para ajudar a sua família na Grande Depressão Econômica que ocorreu lá nos Estados Unidos na década de 30. Inclusive, essa Grande Depressão, ela faz um link muito bom pro vídeo do Cuphead, que a gente assistiu. Foi o Linkzinho que fez o vídeo. O Linkzinho explica exatamente o porquê da Grande Depressão e por que o Cuphead não é tão inocente quanto você acha que ele é. Seu pai havia perdido seu emprego como pintor, e para ajudar a colocar comida na mesa, o nosso jovem decidiu fazer a única coisa que ele sabia. Desenhar. Ele pegou um lápis e papel e fez esse desenho, um cartoon crítico, mostrando dois homens conversando numa cela, sendo que um deles estava tentando entender de onde vinha a influência para o seu filho ser tão baderneiro. E com essa ilustração em mãos, ele então saiu peregrinando pelas editoras de Nova York até achar alguma que se interessasse pelo seu trabalho. O que ocorreu com a revista New Yorker, e a partir de então foram quase 2.000 desenhos e várias capas de revistas publicadas por quase 40 anos. Caramba! Ele completou 60 anos de idade e, curiosamente, decidiu mudar o foco do seu trabalho, passando então a voltar as suas atenções para o mercado de livros infantis. Cara, eu vejo essas capas de livro, eu lembro de algumas coisas e contos de fadas que eu lia quando eu era criança.
Muito bom, deu um sentimento gostoso. Apesar de nunca ter lido nenhum desses desenhos aí, nenhum desses livros que ele fez a capa, no caso. Bom, mas pra você ter uma ideia do tipo de arte que esse cara fazia, é legal te mostrar esse cartoon aqui, que se chama Autodesprezo. Esse é mais ou menos o teor filosófico que a maioria dessas obras tinham. Então, Basicamente, crítica social. obviamente, não eram coisas pra crianças, né? Porém, curiosamente, no final dos anos 50, os seus desenhos acabaram se tornando extremamente populares entre o público infantil, graças a uma série de cartoons que ele começou a publicar, mostrando uma menina pobre, e pobre ao ponto de tomar banho numa torneira, mas que ao mesmo tempo era muito espirituosa e sabia aproveitar as coisas boas da vida. E que apesar de ser uma grande crítica social, acabou se tornando muito popular entre as meninas, tanto que acabou virando um produto comercial, no caso, essa boneca aqui, que ainda é muito lembrada pelos norte-americanos até hoje. É muito engraçado, né? Os Estados Unidos, eles trazem muita coisa pro Brasil, né? Eles exportam muita coisa pra fora, muito da cultura deles acaba pingando no Brasil, mas essa boneca em específico eu nunca ouvi falar, mano, eu nunca nem vi. E foi aí que o nosso ilustrador percebeu que ele também podia utilizar seus desenhos para fazer as crianças refletirem. E foi pensando nisso que ele começou a focar as suas atenções nos livros ilustrados, que apesar de não terem se tornado populares, foram muito elogiados e premiados pelos críticos especializados. Bom, para você ter uma ideia de como eram essas histórias, é importante falar que nenhuma delas era como qualquer outro conto infantil que você já tenha ouvido. As histórias não traziam elementos pedagógicos, ou seja, não ensinavam nada realmente prático para as crianças. Caramba, o cara simplesmente filosofava pras crianças, não era uma lição prática, tipo 1 mais 1, ABC, não, o cara fora da casinha. Ou algo do tipo. E também não trazia vilões, mocinhos e nenhum tipo de aventura. Na verdade, a gente pode até dizer que seus livros são meio chatos e monótonos quando comparados às histórias tradicionais. Mas reparem que eles sempre trazem algo que nos fazem refletir. Um exemplo do que eu estou falando é o livro Dr. Soto, que vai contar a história de um rato que se aproveita do seu tamanho para cuidar dos dentes de outros animais, sendo um deles uma raposa, que após ser bem atendida pelo dentista, sai do seu consultório pensando que teria sido muito fácil comê-lo quando ele estava dentro da sua boca arrumando o seu dente. Uma outra história premiada dele... Caramba, que reflexão, hein? A raposa, além do cara arrumar o dente dela, pensou assim, deveria ter comido o maluco, engolido ele, feito ele de almoço, como assim? É a chamada Sylvester e a Pedra Mágica, que conta a história de um burro que encontra uma pedra que pode realizar desejos, e que ao se deparar com um leão, acaba desejando virar uma rocha, porém uma rocha não tem mãos, então ele não poderia mais segurar a pedra mágica, e assim ele acaba ficando com uma pedra por muito tempo, até que por uma aleatoriedade da vida, seus pais acabam fazendo um piquenique bem em cima dele, e por acaso o juntam com aquela pedrinha dos desejos. Gostei da pedra. Caramba, será que é daí que tiraram então o burro do Shrek? Pô, legal, legal. Eu não fazia a menor ideia disso. Muito bonita. Pois é, acho que deu pra notar o quanto suas histórias eram diferentes, né? Sim, total. Outros escritores infantis, William Steig não estava preocupado em criar grandes histórias com grandes enredos, mas sim em ensinar às crianças a verdade sobre a vida, de que existem coisas que nós podemos evitar, mas que também existem aquelas que nós não podemos. Caramba, o cara simplesmente ensinando as crianças sobre imposto de renda, né? Muito bom, ensinando que os livros infantis não ensinam. Se fosse para definir, então, um tema para os seus contos, eu diria que era a aceitação da aleatoriedade do universo. E que foi o mesmo método empregado na criação de Shrek. Publicado no ano de 1990, esse livro nasceu com esse tema de aleatoriedade muito bem descrito. O protagonista, que tem uma descrição muito única, já que a história começa falando que seus pais eram feios, mas que ele era 2 vezes mais que eles, não só aceitava essa sua condição, como também tirava a força dela. A sua feiura lhe dava superpoderes, as árvores se curvavam por causa do seu mau cheiro, o seu olhar queimava coisas como raio laser. Esse do raio laser e do bafo de calor é intancável, mano. Eu não sei se funciona de fato pra um personagem tipo Shrek. O lance das árvores se dobrarem e tal, porque ele é muito feio e tal, e fede. Ok, faria sentido, mas superpoder ficou muito aleatório. Eu acho que ele
sei lá, pesou um pouco a mão aqui, né? Até o seu bafo ardia como fogo. E ele, obviamente, se sentia muito orgulhoso disso. O fato dele ter sido expulso de casa, pra ele também não era nenhum problema. Ele aceitou aquela situação e continuou seguindo em frente. E até quando ele se deparou com uma bruxa, que lhe contou que seu destino era montar num burro, enfrentar um cavaleiro com seu dragão e se casar com uma princesa feia, ele não tentou fazer algo diferente. O nosso protagonista só seguiu adiante e fez o passo a passo dessa previsão. Mas ele falou que as obras desse cara não envolviam bruxas e inimigos e vilões? Mas aí tem o dragão, que é um vilão, e tem uma bruxa? Porém, para dizer que ele não cambaleou por um segundo, ao entrar na torre e se deparar com vários espelhos refletindo a sua imagem, ele por um instante se assustou por ver tantas criaturas feias. Só que ele logo percebeu que eram espelhos e ficou feliz por ser uma criatura que até ele mesmo tinha medo. Essa me assustou, se você não se importa que eu diga. Tá precisando de um chiclete de menta. Que bafo horrível! E no final, como não podia ser diferente, ele acabou se casando com a princesa feia, nos levando a refletir que a autoestima e autoconfiança importam muito mais do que a nossa aparência. Caramba, é verdade. Esse Shrek aqui não liga pra nada, mano. O cara simplesmente fala, que bom que eu sou feio, isso me dá poderes. Que bom que eu sou feio ao ponto de eu me assustar me vendo. O cara tá com ego e autoestima lá em cima, mano. Isso é bom, é uma reflexão bacana, né? Sabe o que eu gosto de você, Shrek? Você tem aquele ar de eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Eu gosto disso, eu respeito isso, Shrek. Você é legal. E agora nós voltamos lá pro ano de 1991, onde finalmente nós entendemos o porquê do Steven Spielberg ter se encantado tanto com esse enredo. A história de Shrek era única, era algo totalmente novo e diferente dos contos infantis tradicionais. Porém, bem difícil de ser adaptada, né? Não é à toa. Com certeza. Ela por anos. E não conseguindo fazer as alterações necessárias, acabou a levando para a DreamWorks quando ele afundou em 1994. Caramba, eu também não fazia ideia de que o Steven Spielberg tinha sido um dos fundadores da DreamWorks, cara. Não mesmo. Foi nesse estúdio que uma equipe de roteiristas começou a estudar a fundo a temática dessa história para poder transformá-la num desenho animado. Bom, do livro original mesmo, só o Shrek, o burro, o dragão e a princesa foram mantidos. Porém, todos com várias mudanças mesmo para se adaptarem a uma história mais infantil. As temáticas de autoaceitação, autoconfiança e autoestima foram realmente mantidas. Só que eles também perceberam que essa história tinha uma camada a mais. A saga do cara feio era uma espécie de conto de fadas ao contrário, onde o vilão era o mocinho e a princesa era horrorosa. Ou seja, esse livro trazia um excelente enredo anti-Disney. E foi mais nessa parte de ser um anti-conto de fadas que eles mais se debruçaram. E a história do livro acabou se tornando uma grande paródia dos filmes da Disney. É verdade, começa como um conto de fadas, né? Começa com o livro sendo aberto e sendo narrado. Caramba, é verdade. É completamente um anti-conto de fadas o Shrek. Esse aí é o comecinho do 2. O 2 foi o que eu mais assisti, de longe. A inclusão de outros personagens clássicos infantis também foi excelente para essa transformação de Shrek. Até porque o livro, apesar de ser infantil, foi criado realmente para ser meio perturbador. Então, colocar criaturas como Pinóquio, Robin Hood, dentre outros, ajudou a deixar a história um pouco mais suave. Só que a maior mudança, no meu ponto de vista, aconteceu com o burro, que na história original era uma mera montaria do protagonista feioso. O burro aqui, ele é o alívio cômico da história, basicamente, né? O burro, inclusive, pra muita gente é mais importante e divertido do que o próprio Shrek, né? O filme ganhou tanto destaque que chegou a se tornar um co-protagonista, sendo até mais popular que o personagem que tinha seu nome no título. Falei? Já quanto ao William Steig, bom, ele simplesmente adorou as mudanças que o pessoal da DreamWorks fez na obra dele. Pô, muito bom, porque às vezes, né, o cara acha que fica uma porcaria. Mas eu acho que esse William aí deveria ser um cara muito legal, muito bacana. Pro cara aceitar de boa também, né, a grana que ele ganhou da DreamWorks não deve estar escrito no gibi, né? Só que infelizmente ele acabou falecendo antes de ver as sequências. O ilustrador morreu em 2003, e como Shrek 2 só foi lançado um ano depois, nós nunca saberemos se ele aprovaria ou não o rumo que foi dado pra sua história. Eu acho que o 2 ele ia amar, e a partir daí acho que ele não ia gostar muito não. Mas que bom que o William Steig, o criador do Shrek de verdade, conseguiu pelo menos ver o primeiro filme, né? Pelo menos a obra
pronta, né? O primeiro filme, inclusive, é muito bom. Eu prefiro o 2, mas o 1 também é excelente. Muito, muito legal mesmo. Mas enfim, é isso. Essa é a verdadeira história por trás de um dos mais importantes filmes animados de todos os tempos. Cara, é isso, né? O final do vídeo ali, já só tem um restinho que ele vai agradecer por ter assistido. Eu também vou fazer isso, muito obrigado por terem assistido. Mas olha, me surpreendi bastante. Eu achei que Shrek, na verdade, não era baseado em nada. Era tipo assim, pô, vamos fazer uma história parodiando contos de fadas? Beleza, vamos fazer. O que a gente pode colocar? A gente pode colocar, então, um anti-herói, a gente pode colocar uma princesa que vai contra aquele padrão de princesas bonitinhas e, princesinha, nananã. A gente bota um personagem carismático para acompanhar o personagem principal, que no caso é o burro, e vários personagens de contos de fadas, né? Traz essa temática que é bacana e infantil para esse universo totalmente a Blueblé, totalmente à parte, né, do que eram os contos de fadas. Eu gostei demais mesmo de saber de tudo isso, dessas curiosidades. Eu fiquei muito feliz que o William, apesar, né, já era bem velhinho quando saiu o primeiro filme, ele conseguiu assistir. Eu quero saber agora a sua opinião, você que está assistindo a live, seja ao vivo ou gravada, use o campo dos comentários aqui embaixo, vamos continuar essa conversa aí, e eu quero saber se vocês também já conheciam, ou tudo isso foi novidade para vocês, e sugestões de outros vídeos, outras coisas legais de Shrek que vocês queiram ver aqui nesse canal. Demorou? É nóis, valeu, nos vemos na próxima, tchau!